Olá, amigos da história! Eu sou a Fátima Pires, professora e pesquisadora do ensino de história. E nesse vídeo, atendendo aos pedidos dos membros da nossa comunidade do canal Histórias para Todos, iremos falar sobre a crise do Afeganistão em 2021 e a tomada do poder pelos talibãs. Mas antes, clique no botão inscrever-se e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Como nós sabemos, tudo o que acontece hoje tem suas raízes históricas e é isso que iremos ver nesse vídeo. As origens históricas que provocaram a crise no Afeganistão em 2021. Nós iremos trazer algumas questões de Enem para o nosso vídeo de hoje. Isso porque em nossa comunidade nós temos muitos estudantes e professores e mais, todos aqueles que querem entender o nosso mundo hoje através da história. Vocês são todos bem-vindos. Fiquem conosco até o fim desse vídeo para entender tudo sobre esse conflito e porque ele representa uma crise humanitária. O que muda na condição da mulher afegã com esse conflito? Para entender tudo isso, vamos fazer alguns recuos no tempo. Você já ouviu falar na Guerra Fria? Qual é a relação da Guerra Fria com a origem dos talibãs? A Guerra Fria envolveu dois países que saíram muito fortalecidos após a Segunda Guerra Mundial: os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esses dois países tinham enorme poder bélico porque eles possuíam e ainda possuem armamentos nucleares com potencialidade de destruir o mundo inteiro. Isso impedia que esses dois países se confrontassem diretamente. Por isso, eles provocavam conflitos indiretos em outros países na busca por ampliar suas áreas de influência, dominando politicamente, economicamente e ideologicamente esses países e impedindo o avanço do outro sistema rival, ou seja, uma busca pelo domínio do mundo, mas de forma indireta. Os Estados Unidos e a União Soviética também representavam visões de mundo opostas. De um lado, os Estados Unidos representando o capitalismo e do outro, a União Soviética, representante do socialismo. O século XX, que foi um século crucial para a crise que o Afeganistão enfrenta hoje, ficou conhecido como uma era dos extremos, porque tínhamos um mundo polarizado entre o capitalismo e o socialismo. Um livro muito interessante e que já é um clássico, escrito por um historiador, é esse aqui, A Era dos Extremos, o breve século XX. Você já entendeu por que o século XX foi a Era dos Extremos, devido a essa polarização entre o capitalismo dos Estados Unidos e o socialismo da União Soviética. Mas por que ele também foi considerado um século breve? Um século, como sabemos, tem 100 anos, mas o século XX foi considerado breve porque, segundo o autor desse livro, A Era dos Extremos, o historiador Eric Hobsbawm, os marcos históricos para a datação desse século, que são os acontecimentos mais importantes de um tempo histórico, não começou no início do século XX, que seria o ano 1901, mas sim com a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Já o final do século XX não se deu, segundo Eric Hobsbawm, na virada dos anos 2000, e sim um pouco antes,
em 1991, com o fim da União Soviética. Mas em 1989 a gente já estava assistindo uma prévia dos próximos episódios dessa trama, que foi o breve século XX. Pois em 1989 o Muro de Berlim foi derrubado e ele era um dos símbolos dessa polarização, pois dividia a cidade de Berlim, capital da Alemanha, em duas partes. Uma parte ocidental com princípios capitalistas e a outra parte oriental com princípios socialistas. Berlim foi dividida assim porque em um dado momento da nossa história, Estados Unidos e União Soviética já foram aliados. Sim, esses dois países se uniram para derrotar o Adolf Hitler, que comandava a Alemanha. Quem conseguisse ficar com a capital da Alemanha, em tese, seria aquele país que teria derrotado o Hitler. Mas para evitar novos confrontos, esses dois países fizeram um acordo e dividiram a capital da Alemanha. Foi uma espécie de divisão do espólio da guerra, que também envolvia a fama e o prestígio. Afinal, derrotar Hitler não era pouca coisa. Então, já deu para perceber que essa polarização entre ideologias diferentes, ou seja, entre o capitalismo e o socialismo, é o que explica a situação do Afeganistão hoje. Ou seja, essa crise tem suas raízes históricas nessa polarização. E é essa polarização que também é pano de fundo para a trama de muitos outros conflitos pós-Segunda Guerra Mundial. Mas por que os Estados Unidos e a União Soviética tinham interesse nessa área do Afeganistão? O Afeganistão fica na Ásia, bem na parte central. Essa região é desértica, com baixíssimos índices de chuva e, consequentemente, é um lugar que não se produz alimentos suficientes nem para a própria população. Também ela é toda cercada por montanhas e sem nenhum acesso ao mar. Então, por que tanto interesse nessa área? O jornal The New York Times noticiou que há um mapeamento de verdadeiros tesouros escondidos no Afeganistão. São reservas de ferro, cobre, lítio, ouro e cobalto. O lítio é uma das principais fontes energéticas utilizadas nos carros elétricos. Apesar disso, esse país, o Afeganistão, é muito pobre, porque vem sendo devastado pelas guerras. Além disso, vamos olhar o mapa da região. O Afeganistão é uma área que serve como ponto de contato com a China. Além disso, atualmente os países como China e Paquistão têm desenvolvido um programa de armamentos nucleares. Por isso, o Afeganistão ele é muito estratégico, pois serve como base de ataque e defesa. Ainda durante a Guerra Fria, era muito interessante para a União Soviética esse território, pois ele era uma porta de entrada para a China, que era uma das suas principais aliadas. Por isso, para impedir o avanço dos Estados Unidos, o Afeganistão era uma região muito estratégica. Sua ocupação é milenar e remonta ao período da Antiguidade, mas sempre tiveram conflitos internos na região do Afeganistão, especialmente por questões religiosas. E essas brigas internas foram aproveitadas pelos Estados Unidos e pela União Soviética para alimentar grupos dentro do próprio Afeganistão para aumentar o poder de influência de cada uma dessas potências, ou seja, Estados Unidos e União Soviética. Mas, como eu já te falei há pouco, o foco, a princípio, não era propriamente
esse país, o Afeganistão, e sim regiões no entorno, sobretudo a China. Então, no contexto da Guerra Fria, a busca era por territórios estratégicos e barrar as áreas de influência do rival. Então, se aproveitando das rivalidades internas no Afeganistão, em 1979, a União Soviética invade o Afeganistão e fica lá por uma década. Os pretextos para a invasão soviética foram a chegada ao poder de Mohammad Daoud Khan, após um golpe de Estado em 1973, que o colocou na presidência do Afeganistão e acabou com a instituição monárquica, ou seja, o governo que era exercido pelos reis até então. Mas o Partido Democrático do Povo Afegão, que também ficou conhecido como PDPA, não ficou muito feliz. Esse partido era de orientação socialista. Eles resolveram organizar um contragolpe contra o presidente. Foi aí que começou outra revolução, a Revolução de Saur, em 1978. O PDA tomou o poder, matou Daoud Khan e instituiu Nur Muhammad Taraki como novo líder. O governo que se estabeleceu era bem diferente, com muitas liberdades políticas, muito diferente do que é o Afeganistão hoje. O Estado era laico e as mulheres tinham basicamente os mesmos direitos que os homens, bem diferentemente do que se tornou o Afeganistão hoje. Internamente, havia muitas disputas no PPDA, e isso trouxe ao poder outro presidente, o Hafizullah Amin, que passou a se aproximar muito dos Estados Unidos. O Partido Soviético não viu com bons olhos e invadiu o Afeganistão em 1979, com o pretexto de colocar ordem nessas situações e também combater a expansão do islamismo, pois, segundo a União Soviética, o povo afegão iria invadir toda a União Soviética para expandir a cultura e a religião islâmica. Nesses 10 anos, os conflitos internos pelo poder continuavam. E aí, os Estados Unidos, também de olho nessa questão estratégica, decidem apoiar outros grupos rivais. E aí, vemos a ascensão de um grupo chamado Mujahideen, que era um grupo guerrilheiro formado basicamente por estudantes. Esse grupo recebeu apoio direto dos Estados Unidos, apoio da CIA, treinamento militar. Com a saída das tropas soviéticas, houve um vácuo no poder e os Mujahideen buscaram preencher esse espaço, se fortalecendo cada vez mais. Eles passaram a formar um grupo, que é o Talibã. Talibã significa estudantes em pashto, uma das línguas faladas no Afeganistão. É esse mesmo grupo que assumiu, junto com a Al-Qaeda, os atentados de 11 de setembro de 2001. A Al-Qaeda também foi um desses grupos que lutaram contra a presença soviética no Afeganistão. Seu principal líder foi o Osama Bin Laden. Mas por que o Talibã e a Al-Qaeda, que antes eram aliados dos Estados Unidos contra a União Soviética, praticaram esses atos terroristas declarando guerra aos Estados Unidos? Primeiro, porque esses grupos não se regem por lógicas diplomáticas ocidentais e, aos olhos do Ocidente, são bem radicais. É só olhar para como as mulheres são tratadas, mas a gente vai falar disso mais à frente. Essas alianças entre os Estados Unidos e esses grupos extremistas também chegaram ao fim porque a relação dos Estados Unidos com o Afeganistão sempre foi militar. Não se construiu outras bases. Então, esse grupo Talibã chega ao poder em 1996 e impôs um regime muito autoritário. Eles deixaram de ver os Estados Unidos
como aliados por dois motivos principais. O fato dos Estados Unidos se intrometerem nas nações do Oriente e porque apoiavam o Estado de Israel. À primeira vista, porque Israel é de religião judaica e o Afeganistão é muçulmano, mas não é só por isso. Existem problemas de origem econômica também. Os ataques de 11 de setembro foram um pretexto para os Estados Unidos para que eles pudessem reforçar sua presença militar naquela região como pretexto de levar a democracia para o Afeganistão. Atualmente, o discurso presidencial diz que nunca foi esse o objetivo. Uma outra hipótese, além desses tesouros escondidos, como o lítio, que falamos antes, é que a China era o alvo para conter seus avanços econômicos. Por isso o interesse dos Estados Unidos em manter as suas tropas lá no Afeganistão durante esse período que vai desde 2001 até agora em 2021, ou seja, 20 anos. Nós temos ouvido muito sobre a guerra comercial entre China e os Estados Unidos, não é verdade? Mas foram se dando muitas desculpas para a opinião pública para se evitar o crescimento econômico da China. Esses conflitos também têm esse lado. É uma espécie de cortina de fumaça e até um meio para ganhar a opinião pública. Afinal, quem vai ser contra levar a democracia? Quem vai ser a favor do terrorismo? Essa propaganda é melhor do que admitir que o problema todo era com a China. Ou mesmo outros interesses, os recursos minerais lá do Afeganistão. Vejam, após 20 anos, os Estados Unidos saem e deixam o país Afeganistão pior do que já estava, sem levar a intencionada democracia e nem acabar com o terrorismo. Por quê? O que mudou? O cenário político e econômico vem mudando. Os Estados Unidos não estão mais conseguindo se estabilizar no posto de guardião das nações, como fez questão de se colocar desde a criação da ONU em 1945. E como não existe lugar vazio na política, naturalmente a China vem ocupando espaço de decisão no cenário internacional. Tem uma coisa que eu acho muito interessante na forma da China fazer política internacional. Ela não impõe condições do tipo: vocês têm que seguir meus princípios ou ser comunista como nós. Os chineses são pragmáticos em suas ações. Eles buscam as melhores condições, os melhores acordos, pronto. Um outro dado interessante no Afeganistão hoje é que China e Rússia vêm se aliando para a criação de oleodutos entre essas duas nações e traria muita independência energética. Mas e aí? Os Estados Unidos simplesmente recuam e deixam os dois países, China e Rússia, se darem bem? Não, meus caros amigos da história, a guerra custa caro. Podemos ver pelo desenho diplomático que hoje os Estados Unidos irão à Índia como aliados, uma saída mais diplomática. É um recuo estratégico. Aguardem e olhem para estas nações: China, Rússia, Índia e Paquistão. Então, essa é a principal hipótese para a retirada das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão: o próprio despertar econômico da China. Mas se você quiser saber mais sobre essa hipótese, você precisa se inscrever nesse canal, porque sempre trazemos conteúdos relevantes como esse. E você ficou com alguma dúvida? Quer compartilhar sua opinião? Deixa nos comentários, mas não vá embora ainda, porque vamos falar um pouco sobre a situação da mulher afegã, o que muda com a chegada desse grupo extremista, os talibãs, ao poder. O Afeganistão, em meados de 1950, tinha uma sociedade muito aberta e muito democrática, totalmente diferente dos dias atuais. As mulheres podiam usar até mini saia. Por que mudaram?
Além das intervenções norte-americanas e soviéticas, especialmente a mudança é decorrente do fundamentalismo religioso desses grupos que foram assumindo o poder, especialmente o Talibã. Uma interpretação literal dos seus textos sagrados, mas também isso se deve a uma hostilização, um ódio ao estilo de vida ocidental. Então eles buscam nas raízes conservadoras meios para estabelecer certos radicalismos, como impedir as mulheres de estudarem, trabalharem, impor um jeito de se vestir. Aliás, não sei se vocês conhecem a obra The Handmaid's Tales, ou Os Contos da Aya em português. A autora se inspirou na história do Afeganistão para compor algumas de suas tramas. Pode ler esses materiais para aprofundamento dos assuntos que aqui tratamos nesse vídeo. Hoje, uma das preocupações mundiais com a retomada dos talibãs ao poder diz respeito aos direitos humanitários. Veja, humanitários e não humanos. Há uma diferença. Então, considera que o Afeganistão é território em guerra e são os direitos humanitários das mulheres que têm sido os mais desrespeitados naquela região. A própria Malala foi o alvo do ataque talibã. Ela é um dos ícones contra esse regime opressor. E aí, quanto enredo nessa trama, não é mesmo? E tem gente que só gosta das fofocas do Big Brother. História é melhor do que novela das 9, né, gente? Por isso, quero que vocês compartilhem esse vídeo. Vamos entender melhor o nosso mundo para evitar essas alianças desastrosas. Nosso trabalho é levar conteúdo histórico relevante para um público amplo da nossa sociedade. E isso tudo com muita interpretação histórica, recursos didáticos e com muito diálogo. Vocês podem tirar dúvidas, deixar suas opiniões nos comentários, compartilhe esse vídeo. Vamos levar o conhecimento histórico para a gente entender melhor o nosso mundo hoje. Inscreva-se e ative as notificações através do sininho. Obrigada e até a próxima!